Olá pessoal, eu sou Luana Conte Evangelista, sou professora aposentada e sou psicóloga. Eu queria começar dizendo que eu fiz todas as dietas que vocês podem imaginar. Fui para São Paulo, Botucatu, Bauru, Avaré e sempre se falou muito em reeducação alimentar. Essa reeducação, ela funciona por um certo tempo, só que depois o que acontecia? Eu voltava a engordar. Até que eu descobri o grupo da Rita, que é o Desperte o Magro em Você. E esse grupo, eu acho até que devia mudar de nome, deveria ser Desperte a Vida em Você. Porque através dele eu pude compreender o porquê, o que eu estava fazendo de errado para que eu voltasse a engordar. A gente precisa entender, compreender para mudar de comportamento. Então, eu sou muito grata à Rita por esse primeiro grupo e ao nosso grupo, a nossa equipe do Desperte o Magro em Você. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à primeira aula do nosso workshop Desperte o Magro em Você. Antes de começar, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Eu era uma pessoa frustrada devido às tentativas fracassadas para ser magra definitivamente. Eu me sentia muito feia, eu era envergonhada e eu me sentia horrível quando eu passava na vitrine de um shopping e eu percebia que o meu corpo estava completamente desproporcional. Eu ficava muito chateada ao perceber os olhares das pessoas e as roupas não caíam bem realmente. Eu comecei a engordar a partir do nascimento do meu primeiro filho e acabei chegando aos 100 quilos em 1988 por ocasião da morte da minha mãe. E talvez você esteja me perguntando, o que você fez para mudar? Eu tive uma escola infantil por 15 anos e uma sócia maravilhosa. Um belo dia nós estávamos chupando melancia na cozinha e uma série de outras sócias e professoras e ela me disse assim: gente, falando para todo mundo, o problema da Rita não é obesidade. O problema da Rita é que ela não escuta. Ela não ouve, ela está completamente anestesiada, ela não percebe que ela tem uma doença grave, ela não percebe o potencial dela, ela não percebe que ela é capaz. E nós temos que gostar dela do mesmo jeito, porque vai ser impossível a gente ver a tia Rita bem. Naquele momento foi como se um clarão de luz aconteceu dentro de mim e eu despertei, eu acordei. Foi como se um anjo tivesse iluminado completamente a minha mente e eu me dei conta realmente que eu estava despertando naquele momento. Despertar para quê? Despertar para o poder que existe dentro de mim, porque antes eu me fazia de vítima. Eu até me compreendo porque eu já tinha vivido diversas tentativas fracassadas de emagrecer e engordar novamente. E naquele momento aconteceu o meu despertar. Eu comigo, eu acordei. E eu me lembrei, isso é que é acordar, que eu tenho poder. E aí, o que é que eu fiz para mudar? É isso que eu vou partilhar com você. Em primeiro lugar, eu joguei a toalha. Eu desisti completamente de me privar de qualquer comida que fosse. Arroz com feijão, pão com manteiga, petit gâteau, sorvete. Eu completamente parei de fazer e de pensar cada vez que eu olhava um prato ou cada vez que eu pensava em comida,
eu ficava naquele inferno, naquele terror, me sentindo mal. E então surgiu o primeiro resultado. E é isso o que vai acontecer com você se você também aceitar que este vídeo está sendo o seu despertar. E se você aceitar, desistir de se privar. De que forma? Jogando a toalha. E aí você vai experimentar o primeiro resultado que eu pessoalmente experimentei. Sabe o que aconteceu? Eu me livrei daquela pressão interna que tinha dentro de mim. Eu me livrei daquele desespero que eu vivia. Eu joguei a toalha. Esse foi o primeiro passo. E eu sempre digo nos meus cursos que aprender a ser magro é a mesma coisa que comer um elefante. Você já comeu um elefante? Claro que não, né? Como é que faz para comer um elefante? Uma mordida de cada vez. Por quê? Quando eu joguei a toalha e quando eu estou pedindo para você jogar a toalha, talvez você fale assim para mim: nossa senhora, essa mulher é louca! Essa mulher vai me fazer engordar muito mais do que eu já estou gorda. E isso pode até ser uma meia-verdade, porque aconteceu realmente que quando eu saí da privação eu ganhei uns 3, 4 quilos. Mas esse foi o primeiro passo para o emagrecimento definitivo, porque quando você para de se privar, você quer começar a abusar. Mas depois, como você começa a perceber e pensar da seguinte maneira: se eu não preciso mais me privar de nada, por que eu vou abusar de alguma coisa? Não tenho motivo para abusar, porque a hora que eu quiser comer, agora de hoje em diante eu vou comer. Então eu parei de me privar e automaticamente parei de abusar. Então o primeiro resultado que eu consegui foi me livrar da pressão interna, dessa coisa que você conhece muito bem que acontece dentro de você, não é mesmo? E hoje, continuando magra, eu posso comer de tudo: arroz com feijão, pão com manteiga, sorvete, petit gâteau. Hoje eu posso comer de tudo. Sabe por quê? Porque eu descobri que a mesma comida que come o magro engorda o gordo. E agora eu aprendi a ser magra e eu posso comer as mesmas coisas. Mas antes de explicar esse método, deixa eu te explicar como é que eu cheguei nele. Eu nasci em Avaré, estado de São Paulo, em 1955, meus pais Fernando e Edmeia. Minha mãe era de uma família economicamente pobre. Minha avó teve que cuidar de 9 filhos e foi uma vida difícil e de escassez. O meu pai já era diferente. Ele era filho de um escrivão de cartório que o obrigou a ter a mesma profissão. E aconteceu que o meu pai frustrou-se terrivelmente a ponto de ter se tornado alcoólatra. Mas por que será que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso para dizer que o sonho dos meus pais era investir em educação, para que eu e o meu irmão nos realizássemos profissionalmente, e nos deu total liberdade para escolher o que queríamos ser. Eu me formei em psicologia, além de ter consumido todos os cursos que passavam por mim. Na verdade, eu tive uma overdose de informações, até que eu dei um basta. E eu transformei todas as informações que eu ganhei em sabedoria, pois a experiência mais o conhecimento gera o saber verdadeiro.
E esse método que eu quero contar para vocês, ele tem 3 fases. Lembra que eu falei que é comer um elefante? Pois é. A primeira fase é aprender a parar de engordar. A segunda fase é emagrecer, sem dieta, sem sacrifício. E a terceira fase é ficar magro definitivamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar o núcleo da estratégia que possibilitará o uso desse método que já trouxe resultado para mim e para milhares de outras pessoas. Isso acontece porque esse método ele é diferente dos métodos conhecidos que eu chamo de métodos de destruição da esperança de ser magro definitivamente. Eles brilhantemente nos ajudam a emagrecer, mas ninguém ajuda a permanecer magro. E eu estou aqui para fazer isso por você. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre o jogo do abuso e da privação. Aquele em que você se priva do chocolate por uma semana e depois você come 3 caixas do mesmo chocolate. Pois é, depois que eu parei de jogar esse jogo, de me privar de uma certa comida e logo em seguida abusar da mesma comida, eu percebi que as compulsões que eu tinha diminuíram drasticamente. E este é o segundo grande resultado: não precisar mais assaltar a geladeira. Então imagina, você já está livre daquela pressão, porque você vai aprender a emagrecer de dentro para fora, e em segundo lugar, você não tem mais aquelas compulsões que você fica pensando o que eu vou comer agora e de repente você come um pedaço de doce, dali a pouco você fala não era doce, era uma laranja, e dali a pouco você chupou a laranja, você fala não era uma laranja, talvez seja uma bolacha, e aí você fica o dia inteiro experimentando os sabores diferentes. Isso diminui drasticamente e essa é a segunda grande sacada. Cá para nós, racionalmente, ninguém assalta a geladeira. Racionalmente, ninguém comeria mais do que deveria, porque está comprovadíssimo pela ciência que esse hábito acelera a morte. Então, ninguém é racionalmente gordo porque quer. Ninguém é gordo porque é sem vergonha, porque é relaxado, porque é bonachão, que muitas vezes a gente escuta dos mais íntimos esse tipo de conversa, não é verdade? A gordura, estar gordo é um processo irracional. Comer compulsivamente é um processo inconsciente. E é aí que mora a grande sacada. Esse método, ele foca o autoconhecimento. Esse método, ele vai te ajudar a eliminar as raízes da compulsão e da ansiedade. Senão não tem motivo pelo qual você ficar fazendo regime e um monte de sacrifícios. Os métodos tradicionais são projetados pela razão. E é por isso que não funcionam tão bem quanto a outra alternativa, que é o método de despertar o seu aspecto inconsciente. E faz isso através de 2 coisas. Primeiro, aprender a prestar atenção. E o segundo, agir. A consciência é poderosa. Então você vai poder comer o que quiser sem engordar e ativar o seu mestre interior. Se você assistiu às 4 lives anteriores, já sabe que o passo segundo foi que comecei a comer devagar o que antes eu devorava em segundos. E surge aí o terceiro grande benefício. E os quilos a mais, nessa altura do campeonato, começaram a derreter. Sabe por quê?
Porque quando você come devagar, automaticamente você come uma menor quantidade. Isso é automático, é natural. Quando isso começou a acontecer comigo, eu percebi que havia descoberto a luz no final do túnel. E então eu transformei em prioridade o que antes era apenas um compromisso e aumentei o foco. O foco é a quarta sacada. Eu comecei a focar, me concentrando cada vez mais na mastigação, me concentrando cada vez mais na velocidade que eu estava comendo. E assim foi acontecendo naturalmente o emagrecimento. Eu vou te mostrar agora como esses gatilhos se conectaram ao método que eu desenvolvi. Eu chamo isso de fazer as pazes com as coisas de comer. E nós temos um mecanismo que se chama fome física. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, depois de já ter te dado as 4 grandes sacadas. A fome física é natural. É um sintoma físico, faz parte da sua natureza humana e você vai aprender a acessar isso daí. A fome física é aquele sintoma que aparece mais ou menos entre 5 a 6 horas depois que você fizer uma refeição completa. E como é que você sabe que você está com fome física? Às vezes você percebe um mau hálito, às vezes uma pequena dorzinha no estômago, às vezes uma pequena dorzinha de cabeça, às vezes uma sensação de vazio. É muito fácil identificar a fome física. E se você aprender a comer sempre que tiver fome física, você vai poder comer o que você quiser. E você imagina o porquê você pode comer o que você quiser? Porque o nosso organismo é autocontrolável. Quando deixado que se alimente pela necessidade de nutrição e não por necessidades psicológicas. Então eu quero que você pense comigo agora, seriamente, a seguinte coisa. Gordinho morre de medo de passar fome. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: sentir fome é diferente de passar fome. Os gordinhos, eles têm muito medo de passar fome, mas você de hoje em diante não vai mais precisar ter medo de sentir fome. Você percebe a diferença? Então aceite o desafio de identificar o sinal de fome física do seu corpo e comece a respeitá-lo. Nós sempre fomos escravos das dietas, das privações. E agora você está ganhando liberdade. Imagine alguém ganhar a liberdade depois de longos anos na prisão. Quando eu te sugiro que faça as pazes com a comida e abandone as privações, a sua primeira sensação é que você vai comer até estourar. Você tem medo dessa nova liberdade e de não saber como lidar com ela. Daí pode surgir a insegurança e o medo. Mas, de hoje em diante, você pode dizer a si mesmo: eu posso comer tudo o que eu quiser, só não precisa ser tudo de uma vez. Eu posso comer quando eu estou com fome física e eu posso marcar no relógio: eu comi agora uma refeição completa, que são os construtores, os energéticos e os reguladores. Ou seja, você precisa comer a proteína, que são as carnes, o queijo, o leite. Você precisa comer o energético, que é o carboidrato, o arroz, o pão. O feijão já é proteína vegetal.
E você deve comer também os reguladores, que são as fibras, os legumes, as saladas. Tudo isso você precisa comer junto. Fazer uma boa alimentação. E aí você marca no relógio e você só vai comer de 4 a 5 horas depois que você fez essa refeição. Tudo que acontecer antes de vontade de comer não é fome física. E você pode arriscar, esperar, sentir fome, como nós acabamos de falar. Então, você vai começar a aprender a comer quando tiver fome física para satisfazer a sua necessidade nutricional, para que você tenha energia para o dia. Combinado? E na próxima aula eu vou falar e te ensinar sobre a fome psicológica. E você vai entender muito bem a diferença e vai começar a assumir o poder sobre você mesma e aprender a parar de engordar nessa primeira fase que você está. Combinado? Existem algumas pessoas que ganham alguns quilos, existem algumas pessoas que logo de cara estacionam, param de engordar, e existem algumas pessoas que logo de cara já começam a emagrecer. Que nem esses dias eu recebi um e-mail uma moça dizendo que já emagreceu desde a primeira live 5 quilos. Olha que coisa incrível! Antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir 2 coisinhas para você. Siga a minha página no Facebook. Você vai continuar tendo dicas durante todo o ano. E em segundo lugar, deixe um comentário aqui. Deixe a sua dúvida. Faça a pergunta que você quiser fazer, que você tiver, a dúvida que você tiver. E eu vou responder todas elas com certeza e com muita alegria. Um grande abraço para você e muito, muito, muito obrigada de você estar me dando o seu tempo para eu poder te ensinar aquilo que a vida me ensinou. Um beijo! Tchau! Por muito tempo, eu briguei com meu corpo. Todas as dietas que surgiam, eu fazia. E todas elas terminavam com 2 resultados: quilos a mais e a dor emocional mais profunda. Eu tinha vergonha de experimentar roupas em lojas e sempre que possível dispensava as vendedoras. Cheguei a pesar quase 90 quilos, tendo 1,53 m. Foi quando apareceu a Rita, com um programa revolucionário que prometia emagrecimento sem dietas e sem sacrifício. Confesso que pensei, será? Eu só me inscrevi porque a imagem e a fala da Rita calaram fundo em um lugar do meu coração que eu não sabia que estava tão necessitado de cuidados. Com acompanhamento amoroso, eu fui me descobrindo e me amando. Aprendi que fome física é uma coisa muito diferente de fome emocional e que existe uma comida especial para cada uma dessas fomes. Que mastigar faz bem e que faz parte comer com prazer e comer de tudo. Só não precisa ser tudo de uma vez. Eu emagreci 9 quilos até agora, mas o mais feliz nessa história toda é que eu sei que esse processo continua e que esses quilos não voltam mais. Meu nome é Janaína Vieira e eu sou muito honrada e muito feliz de fazer parte da primeira turma do Desperte o Magro em Você.